E aí pessoal, beleza? Dá uma olhada que lugar bacana onde eu tô hoje. Tô aqui no pátio da Fecoagro, aqui de São Francisco do Sul. Olha que imagem bonita. Pena que tá nublado. Eu vou fazer a triagem aqui para mim poder carregar adubo para Rondonópolis. Vou fazer a limpeza hoje à tarde. A marcação 5 horas. E carregamento amanhã, só Deus é quem sabe. Aí enquanto isso eu tô aqui fazendo o meu café, que não pode faltar, é de lei, né? Ali é minha caixa de cozinha. Minha geladeira tá estragada, tem que mandar arrumar. Então pessoal, dando continuidade no vídeo onde eu contei um pouco da história, da ocasião que eu fui fazer o exame para a categoria E lá em Portugal, muitas pessoas comentaram, até quero agradecer a todos que comentaram lá no vídeo, a todos que me mandaram mensagem no direct e quem também me mandou mensagem no WhatsApp. Muitas pessoas comentaram que se identificou com a minha história. Que na verdade todo mundo tem uma história, né gente? Umas mais alegres, outras mais tristes. Mas certo que cada um tem a sua história para contar, tem a sua dificuldade. E foi aonde muitas pessoas também me pediram para fazer a parte 2, contando como é que foi a minha primeira oportunidade como motorista de caminhão. Se foi difícil, como é que não foi. Então eu vou fazer esse vídeo, vou tentar ser breve, contando um pouco de como é que foi a minha primeira oportunidade. Muitas pessoas também comentaram: ah, Portuga, eu não sabia, então é por isso que o seu apelido é Portuga, porque você morou em Portugal e tal. Então, para quem não sabia, para quem está chegando agora, sim, eu morei em Portugal durante 5 anos. Eu fui no final de 2003 e regressei no final de 2009. Aí, devido eu ainda falar, vamos dizer assim, eu tenho influência do sotaque de lá, o pessoal me apelidou de português. E com o tempo se tornou Portuga, que é o apelido que vocês conhecem aí. O bitrenzeiro surgiu aleatoriamente quando eu criei o canal. Eu falei, eu vou colocar o quê? Vou colocar Portuga Bitrenzeiro. Que até então não era para se chamar esse nome, mas aí foi ficando e acabou pegando. E acho que agora não adianta mais mudar. Então, conforme eu estava dizendo a vocês, eu fui no final de 2003, eu fui 2 vezes. A primeira vez eu fui legal e tive... antigamente eu falava o azar, mas hoje eu tive a sorte. Eu tive a sorte de cair numa fiscalização, onde eles me interrogaram. Eu fiquei 5 horas preso. 5 horas não, eu fiquei das 5 da manhã às 5 da tarde preso. Passei por vários interrogatórios, eles perguntando o que eu fui fazer, o que eu não fui fazer, porque foi bem naquela ocasião do atentado às Torres Gêmeas. E aí ele falou: então se o senhor veio passear, o senhor tem o prazo de 30 dias para o senhor conhecer o que o senhor tem de conhecer, senão as autoridades vão atrás do senhor e atrás dos seus responsáveis, tá? Mas isso é uma outra história. Passados os 30 dias eu voltei ao Brasil e tratei de tirar a minha documentação. Dica: você que tem vontade de ir trabalhar no exterior, vá legalizado. Não vá ilegal, porque se você for apanhado a trabalhar, você está lascado, tá? As autoridades lá fora não brincam em serviço. Então eu tive a sorte de ser apanhado numa fiscalização pente fino, onde no final de 30 dias eu voltei para o Brasil, me legalizei, entrei bonitinho, certinho dentro do território português e fui seguir minha vida. O meu primeiro emprego não foi como motorista de caminhão, mas foi a chave de ignição. Eu trabalhava numa empresa que colhia e mandava ramas de eucalipto e medronheiros para a Holanda. E essa empresa tinha vários veículos, veículos ligeiros, né? Aqui a gente fala carro de passeio, vans e as caminhonetes que faziam o transporte da rama do campo para o armazém. E aí na época, como eu só tinha categoria A e B, eu comecei nos carrinhos ali da firma, né? Levando e trazendo o pessoal do campo.
Aí de vez em quando o patrão confiava em me dar uma das caminhonetes para trazer a rama do campo até o armazém, no qual essas caminhonetes não necessitavam de categoria C, porque ela não atingia os 3.500 quilos, não tinha tacógrafo, então com a categoria A e B eu podia conduzir essas caminhonetes, as carrinhas, né, conforme eles chamam. Só que lá os patrões têm uma, vamos dizer, uma mania que quando eles percebem que você gosta de fazer aquilo, eles começam a te castigar. O que acontecia? Como era eu que levava as carrinhas para o campo, eu fazia a carga bonitinha do meu jeito, com o maior carinho do mundo, porque na minha ideia era eu que ia levar a carrinha para o armazém. O que o patrão fazia? Depois da carga tudo pronta, o patrão pegava e mandava outra pessoa levar. Aquilo para mim, gente, era o fim da picada. Até que um dia eu resolvi me vingar. Falei, rapaz, é muito desaforo. Eu peguei, fiz a carga de qualquer jeito, o cara se incomodou pela estrada, o patrão ficou bravo comigo. Aí tá. Nessa empresa eu trabalhei mais ou menos 1 ano e não chegou bem 2 anos. Aí eu saí de lá e fui trabalhar para o Dário Ferreira, que foi, na minha opinião, foi um dos melhores patrões que eu tive em Portugal, tá? Muitas das vezes as pessoas me perguntam assim, tá, Portugal, mas Portugal foi tão ruim assim, você só teve decepção? Não, eu fiz muitos amigos, tenho muitos amigos, tá? Portugueses. No caso, eu só estou contando as dificuldades, não foi só espinho, teve as rosas também. Inclusive, se eu tivesse condições financeiras hoje, eu tenho muita vontade de voltar lá e poder visitar eles. Infelizmente, uns já não estão mais entre a gente, né? Outros já partiram para a glória, infelizmente. Mas ainda ficou. Tem muita gente que eu tenho amizade lá, graças a Deus. No caso, eu só estou contando para vocês os perrengues que eu tive lá. Não estou defamando. O povo português é um povo muito acolhedor. É como o povo brasileiro. Tem gente boa, tem gente ruim, tem o honesto, tem o nó cego e por aí vai, né? Mas tá. Aí eu fui trabalhar pro Dário. Eu acho que eu trabalhei para ele mais ou menos uns 6 a 7 meses. E nesse intervalo eu já tinha a categoria C. Quando eu fui trabalhar pro Dário, eu estava concluindo a minha categoria C. Aí que entra o assunto que muita gente me perguntou. A primeira oportunidade. Como eu já tinha a categoria C, eu comecei a bater nas portas das empresas que tinha caminhão, que tinha truque, que tinha 3/4, que tinha caminhãozinho toco e tal. E foi numa fase, uma época muito difícil, porque foi quando veio a crise, né? As empresas estavam mais demitindo do que contratando, e isso agravou um pouco. Então eles estavam dando mais preferência para quem era de lá, não para quem era de fora. A frase que eu mais escutei é: não contratamos mão de obra estrangeira. Mas eu sabia que com a categoria C estava muito limitado a minha oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. E muitas pessoas falavam: você tem que tirar a tua categoria E, porque aí fica mais fácil, o leque já é maior e você tem condição de ingressar nos caminhões de transporte internacional, que eram os caminhões que faziam o transporte da rama de Portugal para a Holanda. E com base nisso, eu lembrei de uma situação quando eu trabalhava na outra empresa ainda, antes de eu ir trabalhar para o Dário. Eu gostava de ficar bem na porta do barracão. Quando a gente não estava no campo colhendo, a gente estava no barracão confeccionando as ramas. Aí os caminhões, eles vinham dia de quarta e sexta, é os dias que eles vinham. E quando a gente não estava no campo colhendo as ramas, a gente ficava no barracão confeccionando essas ramas. E eu gostava de trabalhar perto da porta do barracão, porque quando os caminhões chegavam, eu ajudava a fazer a carga. E um dia o patrão percebeu que eu gostava de caminhão.
patrão um dia percebeu e eu vi que ele ficou bem assim na porta do escritório. Quando o caminhão encostou, eu já fui pro lado dos caminhões. O patrão falou assim: André, anda cá, pega lá aí as tuas coisas e anda cá comigo. O patrão me botou para trabalhar lá no fundo do barracão, longe do carregamento, só para mim não conversar com os motoristas ali, porque pronto, os motoristas chegavam. Quem tem vontade de ingressar no mercado, ou quem já passou por isso, sabe. Você quer estar no meio ali dos caras que já estão no ramo, né? Para você tentar conseguir uma oportunidade. Mas aí tudo bem. Isso foi quando eu trabalhava na outra empresa. Outra dificuldade também foi a limitação de conhecimento, a falta de experiência. Que... Por exemplo, lá as empresas, elas, não sei hoje, né? Hoje eu não sei porque passou muito tempo, mas na época as empresas davam mais preferência para quem já tinha oportunidade. Hoje eu não posso dizer porque eu não sei. Eu ouço dizer que falta muita mão de obra na Europa. Não sei se condiz, se corresponde ou não. Tá. Aí entra aquela história que eu tirei a categoria C, a categoria E, que eu contei para vocês no vídeo passado. E eu ligava nas empresas, né? Me candidatando e tal, e as empresas falavam, olha, a maioria das empresas falava, ó, não contratamos mão de obra estrangeira. Ah, não tem experiência, não contrata. Só contrata se tiver experiência. E aí, falei, rapaz do céu, e agora? Eu tinha gastado um dinheiro que praticamente eu não tinha. Eu contei a história para vocês no vídeo passado. Tive alguns desacertos dentro de casa por conta disso. Uma coisa que eu digo assim, a gente tem que cuidar, como é que eu vou dizer assim, a gente tem que cuidar perto de quem a gente sonha, tá? Eu não vou entrar em detalhes, né, em respeito aos membros da minha família, eu não vou entrar nesse assunto, mas teve uma pessoa que falou assim pra mim, André, você não tem dom pra isso, desiste, você não vai conseguir. Olha aí o fulano aí, o fulano lá, eu vou falar o nome. Olha o Dorival. Esse Dorival é o cara que me botou em cima dos caminhões. Ao contrário do que muita gente pensa, não foi meu pai que me ensinou tudo que eu sei hoje. Não foi meu pai que me botou em cima de caminhão. Não foi meu pai que me ensinou o que eu sei hoje, tá? Até mesmo que quando meu pai morreu eu também estava longe. Isso eu vou contar para vocês uma outra hora. Eu sou eternamente grato a esse Dorival, que foi quem acreditou em mim, que foi quem apostou em mim. Muitas das vezes eu via as coisas, eu ia tirar minhas dúvidas com ele, e a pessoa falava, ah rapaz, que bestagem, que idiotice ficar perguntando, você nem vai trabalhar com isso, o que você está perguntando? Então, por isso que eu falo, cuide de quem, perto de quem você vai sonhar, cuide perto de quem você vai comentar os teus sonhos. Eu não vou comentar porque não vem ao caso e ainda é capaz da pessoa se ofender e ainda pronto, né? Mas se ela ver o vídeo, ela vai saber que a informação é para ela. Aí, um belo dia, lembro como hoje, eu, numa situação de desespero, eu ajoelhei no pé da minha cama e falei com Deus. Falei, Deus, se o Senhor está do meu lado, me dá um sinal, me dá uma resposta. No dia seguinte, esse Dorival me ligou e falou, ó, o Fernando quer falar com você. O Fernando era o ex-patrão dele na ocasião, que era dono de um depósito de materiais de construção, que foi aonde tudo começou. Aí eu cheguei no Dário e falei, ó, Dário, apareceu a oportunidade que eu queria. O Dário falou, não, se é esse o teu objetivo, vai atrás. Eu aqui, eu não tenho condição de dar essa oportunidade para você. O meu ramo é outro, o meu segmento é outro. E assim foi. Aí eu me desliguei do Dário e fui trabalhar nesse depósito de material de construção. Mas até então, eu não entrei logo de motorista. Eu fiquei ali, acho que uns 4 ou 5 meses no depósito, empilhando palete, carregando saco de cimento, arrumando palete,
limpando o estaleiro, arrumando piso, arrumando isso, arrumando aquilo, para até então eu montar em cima do primeiro caminhão. O primeiro caminhãozinho que eu trabalhei de 3.500 quilos foi um Mitsubishi Canter. Ele era báscula lateral, trabalhei bastante tempinho com ele. E aí um dia o patrão confiou em me dar uma Scania, uma Pzinha 260, báscula trilateral. Tinha um multi atrás da cabine e uma caçamba, que é isso que vocês estão vendo na foto aí. No qual, no primeiro dia, eu já fiz caca com esse caminhão. Tive o azar de ir bascular uma carga de areia e entortar a báscula. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim, Portuga? Então eu vou tentar explicar para vocês. Esse caminhãozinho, ele basculava para a direita, ó, tô tremendo, para a esquerda e para trás. E aí tinha que se inverter as cavilhas. E eu, no momento de distração, inverti as cavilhas. Na hora de bascular, a carroceria fez isso aqui, ó. Entortou. Ela entortou. Óbvio que o patrão só não me comeu vivo porque ele não conseguiu. Mas o que eu escutei, os nomes que eu escutei naquele dia foi de burro para baixo. O patrão ficou furioso. O erro foi meu, né? Não fiz porque quis, foi por falta de experiência. Mas aconteceu, né? Essa foi para aprender. Inclusive teve muitas coisas que eu aprendi errando. Fiquei de castigo um bom tempo e não foi fácil. Eu não vou contar para vocês aqui porque o vídeo já está ficando bem longo. Eu não gosto de fazer vídeo extenso. Tá, Portuga, mas e daí? Como é que foi que você conseguiu? Tá, não consegui. Eu não passei desse caminhãozinho, tá? Eu permaneci nesse Scania que eu falei pra vocês. Depois de muito tempo, óbvio que ele me devolveu o caminhão. Ele depositou confiança em mim de novo, mas depois de muito tempo. Só que o tratamento já não foi mais o mesmo. A gente já tinha uma relação complicada. A gente já tinha uma relação bem áspera. E depois disso, ainda para piorar, já não bastava eu aguentar a chatice dele, ainda tinha que aguentar a chatice do pai dele. E aí, a pessoa que falou também, que já tinha falado, você não vai conseguir para ela, isso daí foi um triunfo, foi como acertar na Mega Sena, tipo, eu falei. Aí eu falei que você não tem dom, você foi se meter, olha aí, ó a cagada que você fez, ó o prejuízo que você deu pro teu patrão. Então, mas tá, beleza. Mas eu não desisti. Aí veio a crise, eu falei, rapaz, aqui pra mim não tá dando certo. Toda empresa que eu ligava era sempre não. Aí foi onde eu, em 2007, eu consegui vir no Brasil. Meu pai já era falecido nessa época. Aí eu vi que as coisas aqui estavam melhor que lá. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pagar quem eu devo e vou voltar embora pro Brasil, porque aqui eu tenho mais condição de almejar os meus objetivos. E assim foi. Eu voltei, aí trabalhei aquele pedaço de 2007, o 2008, paguei quem eu devia, tudo. Trabalhei, juntei o dinheiro da passagem e vim embora pro Brasil. Aí foi outra pendenga, mas isso, se vocês quiserem, eu conto num outro vídeo, que já estamos caminhando aí para 20 minutos de vídeo, tá? Se vocês quiserem, eu posso estar contando para vocês num outro vídeo, para esse aqui não ficar muito extenso. Beleza, gente? Então, a todos aí um forte abraço, fiquem todos com Deus. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau.